fora, pelos clichês, você não enxerga, né? É engraçado isso, porque as Forças Armadas eram a instituição com maior credibilidade antes do governo Bolsonaro. E aí acho que era uma credibilidade, bons tempos, viu? Que transcendia a questão até da esfera política. Por quê? Porque também são instituições, com certeza a instituição do governo federal com maior capilaridade no Brasil. Qualquer estado você pode servir as Forças Armadas, tem que se alistar com 18 anos, muita gente serve. Aí, um exemplo que eu gosto de dar, que é bem assim, não é polêmica a palavra, é um exemplo inusitado. Eu servi em 2 Forças Armadas em quartéis diferentes, né? Então, e a gente sempre recebe lá o pessoal oriundo do serviço militar obrigatório. Aí tem toda essa discussão sobre gay nas Forças Armadas, os americanos estão regredindo nisso aí e tal, o Trump está, né, voltando a expulsar. No Brasil, nunca houve, tem a proibição de transar, de fazer sexo dentro da área sujeita à administração militar. Está no Código Penal Militar, independente. Que é para homem e para mulher. Exato, independente se é homossexual ou não a relação, como diz a lei lá. Mas o que a gente via muito nas Forças Armadas é que era muito comum o menino lá gay que ia servir o exército com 18 anos, ou a marinha, ou a aeronáutica, ele ser assumido no quartel, ou seja, no quartel todo mundo sabia da identidade sexual dele e enrustido na cidade. Porque é um braço de republicanismo que chega às vezes numa cidade pequena. Então, com um cumprimento fiel, canino à lei, à legislação, à Constituição principalmente, que instituições como Congresso, STF, etc., não cumprem. Então, por isso que eu falei durante essa crise toda, vão cumprir a Constituição até o final. Conheço. Porque é assim que nós vivemos nas Forças Armadas, entendeu? E aí, isso traz para uma... Então, a instituição era muito benquista, pela esquerda e pela direita, digamos assim. E aí, durante o governo Bolsonaro, com essa coisa dele colar a imagem, queimou com a esquerda. Tem a herança da ditadura, mas isso já estava muito distante, já estava bem superado, né? E aí depois, com essa coisa do... Até o Mourão falou isso naquele... Não sei se você lembra, o Bolsonaro pegou o avião, fugiu para Orlando, sei lá, Miami, e o Mourão virou presidente da República. E dia 31 à noite, eu lembro, agora vai vir o golpe do Bolsonaro, né? Todo mundo ligou a TV lá. O Mourão, pronunciamento oficial, falou, a esquerda, uns vão acusar as Forças Armadas de não ter dado golpe, outros de ter tentado o golpe. Nenhum dos dois, entendeu? E aí, é isso. Aí hoje, se você vê as pesquisas de opinião, isso é engraçado, isso mexe de alguma forma com os generais, almirantes e brigadeiros. A ideia agora é ter essa percepção de seriedade para resgatar digamos assim, essa imagem mais unânime, que é importante até para a defesa nacional, a população ter confiança na instituição militar. Mais um motivo para você não misturar com segurança pública, a não ser que seja um caso de extrema necessidade e tal. Mas é óbvio que não é uma solução sustentável. Nem faz sentido, até economicamente, um deslocamento de tropas, que é uma coisa muito mais cara, que se for uma guerra de Estado contra Estado, você bota tudo, pede dinheiro pro chinês e tal, e foda-se, né? Os Estados Unidos está aí chegando. Agora, para o dia a dia, não faz sentido, né, cara? Tanque, não sei o quê, para invadir comunidades, não faz sentido. Acho que é como você falou, né? Ficou provado isso por conta dessa questão do Bolsonaro, que não conseguiu o êxito aí no golpe que ele queria, justamente porque as Forças Armadas não compraram, não foram atrás, né? Diferentemente, talvez, da cultura de algumas polícias militares, né? Que eu vejo que tem uma influência política de governo mesmo muito mais forte, né, do que as Forças Armadas. Então, eu pego, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, né, na época do Bolsonaro, a cultura policial foi se moldando para essa direita ultra conservadora e ultra violenta também, né? E eu acho que existe essa perspectiva das polícias, até pela questão da diferença da função, talvez, né? O policial, ele lida diretamente com esse narcotraficante ou narcoterrorista, ele tem esse... né, ele cai nesse discurso político talvez mais fácil que o cara das Forças Armadas, né? Cara, você já viu a quantidade de parlamentares que vão com uniforme de coronel, às vezes, ou sargento da PM, que são eleitos e continuam usando o uniforme da PM no Congresso? Assim, como a disciplina das polícias não é a mesma das Forças Armadas, houve mesmo essa, principalmente também pela política local, como você falou e tal, digamos, essa promiscuidade, né, que é um problema que eu acho que tem que ser... Ao mesmo tempo, as pessoas também têm que ter direito a serem votadas, democráticas. Sim, com certeza. Agora, eu acho que é importante que as Forças Armadas não tenham entrado nisso, como vários outros países da América Latina isso acontece, e do mundo, né? Graças a Deus, a gente... É isso, a Constituição de 88 foi um acordo nacional,
E quem está em armas do Brasil, ali nas armas federais, ela sabe que segue esse acordo. É um acordo, Uhum. pô. Então você tem que, né? Senão também vira zona. Você vai para um lado, outro para o outro, pode ter guerra civil. A polícia, ela tá muito mais aliás, é um trabalho ingrato, assim, não tô. Às vezes eu falo isso, as pessoas interpretam mal. Não A é gente não que tá criticando o policial exato, aqui, não é né? que, exato, não é o trabalhador, o cara Sim, lá, sim. mas assim, até respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual eu sou contra a desmilitarização das polícias. Eu tenho vários motivos para ser contra, Uhum. mas talvez o principal deles é uma visão de segurança nacional, de defesa nacional e de estabilidade da República Brasileira. Porque independente de você e toda a ideia da militarização da polícia foi isso. Veja, vamos lá, fazer uma breve retrospectiva. Você tinha as forças públicas, que eram Uhum. e as forças públicas seguiam a ordem do governador. A Revolução de 32 foi lutada pela Força Pública de São Paulo contra o governo federal. Vamos lembrar que o primeiro combate aéreo, avião contra avião, combate aéreo, do Hemisfério Sul foi lutado na Revolução de 32. Até para a história militar mundial, você vê o nível de intensidade dessa guerra. Tinha trem blindado e tal. Brasileiro contra brasileiro, né? Exato. Aí as constituições posteriores, 46, 67, etc., elas limitaram criaram as polícias. A polícia militar, na verdade, é uma desmilitarização da polícia. Por quê? Porque a polícia, como é militar, como ela é responsável pelo patrulhamento ostensivo, etc., é óbvio que, como vários outros órgãos, num caso de guerra, ela obviamente vai auxiliar. E ela pode auxiliar ainda melhor, porque ela já tem armas e tal. Não são armas de guerra, mas podem auxiliar, lógico, sem dúvida. Tem a prática ali, Exato, né? e podem ser armados com armas de guerra se necessário também, como reserva do exército, né? Por isso que é forças auxiliares e reserva do exército, que diz a Constituição. Uma resquício da ditadura. Isso tem nada a ver com ditadura, isso é como você pensa a Constituição Federal, a forma do Estado brasileiro para eventualidades que podem acontecer, né? E aí você tem até hoje, a Inspetoria Geral das Polícias Militares, que exerce uma espécie de controle. Então, a criação da Polícia Militar já é uma desmilitarização. O fim da força pública, a transformação da força pública. Aí começou calibre máximo, 38, não sei, depois foi flexibilizado. Mas até hoje, por exemplo, o Exército não deu autorização à polícia para comprar blindados como os da Marinha. Sim. Dinheiro o Estado do Rio de Janeiro tem para comprar, mas não... Vamos ver se vamos ter uma discussão nacional antes sobre o problema da segurança pública, antes de joga blindado, metralhadora, canhão, míssil... Entendeu? Vamos com calma, né? Porque isso são armas que dizem respeito à defesa nacional e à segurança nacional. Então, existe essa má compreensão. E as polícias... Então, nesse sentido, eu nunca fiquei muito preocupado com essa... Eu acho que é um problema assim. Quanto mais profissionais as instituições forem, melhor. Não é? Aí o judiciário também, o Ministério Público também. O que é Dallagnol, esses ridículos que foram eleitos. Né? Tem que ter lá um período de carência e tal. Uhum. Tem esse problema, tudo bem. Agora, as polícias militares, elas têm ainda um respeito, um controle, o Exército tem esse órgão oficial que faz a supervisão, então até é um dos indícios que se os militares, digamos, se tivesse uma coisa que nunca haveria, na minha opinião, mas se tivesse um consenso no alto comando das 3 Forças Armadas, sei lá, que o Bolsonaro deve ser o ditador, ou que o Bolsonaro tá certo, teve fraude, sei lá, e aí... quisessem cumprir alguma ordem, eles conseguiriam justamente por causa dessa fidelidade que as polícias militares, até que tem que ter, porque está na Constituição, fidelidade que as polícias militares têm ao Exército, entendeu? Uhum. Então eu acho que tem esse controle, eu não sou tão assim, alarmista, não. Aí começa aquelas loucuras, e os CACs são o Exército do Bolsonaro, que CAC, um monte de gordo, dando tiro, pelo amor de Deus. Eu sou instrutor de tiro, convivo com ele direto, sou instrutor credenciado pela Polícia Federal. É o meu bico. Então, quando vem cara aqui, pedir porte ou posse de arma, às vezes me chama e tal, eu aplico lá o laudo e tal. E imagina, exército do Bolsonaro, essa é uma loucura. Tem CAC de esquerda, CAC de direita, CAC de centro.